Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, começa agora mais um Abre Aspas, aqui na plataforma, na multiplataforma digital aqui na SP-Rio. Você sempre, a partir das 7h30 da manhã, acompanha ao vivo o Abre Aspas pelo facebook.com/SP-Rio+, e também pelos aplicativos que você instala no seu smartphone, no seu tablet, tanto para Android como para iOS. De graça, é só instalar e acompanhar online a nossa programação. E comigo aqui nos estúdios está o José Guilherme Ferreira, jornalista. Bom dia, Zé. Bom dia, Rodrigo. Olha, hoje é quarta-feira, dia 1º de agosto de 2018, e nos destaques, o avião Embraer, com 101 pessoas a bordo, sofre um acidente no México. Felizmente não há mortes, mas aí há 12 pessoas em estado crítico. O desemprego cai, mas ainda atinge 13 milhões de brasileiros. O número de pessoas que nem trabalham e nem procuram emprego é o maior da série histórica. Na volta do recesso parlamentar, a Câmara dos Deputados discute hoje o acordo comercial entre Boeing e Embraer. E no futebol, hoje tem rodada, da Copa do Brasil, é a segunda fase da Sul-Americana. Estes e outros destaques dentro de instantes. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Muito bem, a gente começa a edição de hoje, desta quarta-feira, com o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. Pois é, muito se tem comentado sobre a entrevista do presidenciável Jair Bolsonaro, do PSL, ao programa Roda Viva da Cultura. Os bolsonaristas babam diante do líder da extrema-direita, fale o que falar. Os críticos apontam seu discurso machista e preconceituoso. Os próprios jornalistas que participaram da entrevista levam seus tiros, e com razão. E isso porque não perguntam o que interessa realmente aos eleitores, patinando em cima de marcas ideológicas super conhecidas. Importantes sim, mas já batidas. O experiente jornalista Tão Gomes Pinto tratou de elencar, num post no Facebook, como bom pauteiro que sempre foi, inúmeras questões que poderiam ter sido feitas ao candidato Bolsonaro, na verdade, a todo candidato ao cargo máximo do país. Alguns exemplos. Senhor candidato, o senhor afirma que não entende nada de economia, mas se eleito, ao menos sua equipe tem de entender. Qual o seu programa de governo na área econômica? Senhor candidato, é favorável à atuação dos planos de saúde? Seu programa prevê fiscalização ou controle? Manterá o SUS? Com que recursos? Senhor candidato, em que instância o senhor compreende a questão da segurança, da criminalidade, municipal, estadual ou federal? Como pretende fazer para combater as facções criminosas? Algum projeto para o sistema penitenciário? Senhor candidato, qual o tamanho que o senhor acredita que o Estado deve ter? Se mínimo, como resolver atávicas questões de desigualdade? Se um Estado máximo, como sustentá-lo? Taxações? A continuidade elevada da carga tributária? A lista de questões de Tão Gomes Pinto é grande. Perguntas sempre tangenciadas, esquecidas no fervor ideológico. Os eleitores também querem respostas a questões programáticas. Ao respondê-las, os valores de cada candidato serão revelados também. E não é só de Bolsonaro que os eleitores querem propostas, mas de todos os candidatos, de todos os cargos. Daqui a pouco repercutimos mais sobre o cenário político. Olha, um avião da Aeroméxico, modelo da fabricante brasileira Embraer, sofreu um acidente ontem, terça-feira. O acidente ocorreu nas imediações do Aeroporto Internacional Guadalupe Victoria, em Durango, no norte do México. Autoridades de segurança locais disseram que 85 pessoas ficaram feridas, 2 estão em estado crítico, afirmou, e é o que afirma, a agência de notícias Reuters. Já a agência de notícias Associated Press, na última
A atualização disse que dos feridos, 49 estão hospitalizados. Já a agência F, citando o porta-voz da Secretaria de Saúde do estado lá de Durango, diz que são 80 feridos e 12 deles em estado crítico. Havia 101 pessoas na aeronave. Em nota, a Embraer afirmou lamentar o acidente e disse estar colaborando com as investigações da causa desse acidente. A administração do aeroporto informou por meio do Twitter que o acidente ocorreu devido às condições meteorológicas em Durango. A avaliação ainda é preliminar e a perícia deve ainda informar as causas reais desse acidente. A taxa de desemprego no Brasil recuou para 12,4% no trimestre encerrado no mês de junho. Isso significa que 13 milhões de pessoas estão desempregadas no país. Os dados foram divulgados ontem pelo IBGE por meio da pesquisa PNAD contínua. Nath, que aparece agora, você vê na sua tela a evolução, né? A evolução da taxa de desemprego. A taxa ficou abaixo da registrada no trimestre terminado em maio, quando o índice foi de 12,7%, e também na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, que ficou em 13%. O número de desempregados aqui no Brasil também caiu segundo esses dados do IBGE. No trimestre encerrado em maio, eram 13 milhões e 200 mil desempregados. Já na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, do ano anterior, quando havia 13 milhões e 500, o número de desempregados caiu 3,9% ou menos 520 mil pessoas nesta situação. Os dados do IBGE mostram, entretanto, que a queda da taxa de desemprego tem sido puxada pela geração de postos informais e pelo grande número de brasileiros fora do mercado de trabalho, ou seja, que não trabalham e não procuram vagas. A população ocupada no país, que está em 91 milhões e 200 mil, aumentou 0,7% em 3 meses, um adicional aí de 657 mil pessoas em relação ao trimestre encerrado no mês de março. Por outro lado, o número de brasileiros fora da força de trabalho, ou seja, que não trabalham e nem procuram emprego, atingiu 65 milhões e 600 mil, um aumento de 1,2% em 3 meses ou de 774 mil pessoas. Em um ano houve alta de 1,9%, ou um aumento aí de 1 milhão e 200 mil pessoas. Esse dado aí das pessoas que nem estão mais procurando emprego é muito desanimador, né? Porque mostra que realmente as portas estão sendo fechadas, né? O acordo entre a fabricante brasileira Embraer e a norte-americana Boeing para a criação de uma nova empresa, uma joint venture, será discutido na Câmara dos Deputados a partir de hoje. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, que é contrário a essa medida, serão discutidas as consequências dessa ação para a economia, questões ligadas à segurança nacional e também à situação dos trabalhadores. A discussão ocorre na volta do recesso dos parlamentares, agora pela manhã. O autor do pedido de discussão é o deputado Flavinho, do PSC, que tem reduto aqui no Vale do Paraíba, onde é a sede da Embraer. Ele é membro da Comissão Geral sobre a venda da Embraer na Câmara. O negócio entre as duas fabricantes de aeronaves depende da autorização do governo, já que ele detém a Golden Share, que é uma ação de classe especial que dá poder de veto a esse acordo. A companhia norte-americana vai pagar 3,8 bilhões de dólares para ficar com 80% do controle da nova operação. Apesar de terem divulgado aí o entendimento para a criação dessa joint venture, o acordo, as companhias precisam formalizar esse acordo junto ao governo federal para obter o aval aí à criação dessa joint venture. A expectativa é que isso ocorra nesse semestre, preferencialmente antes das eleições. O sindicato, que acredita que trabalhadores serão dispensados no Brasil a partir desse acordo, avalia que a discussão do tema na Câmara dos Deputados é uma oportunidade de discutir publicamente esse assunto. Paralelamente, uma ação movida pelo Ministério Público do Trabalho cobra na Justiça que a venda de parte da Embraer à Boeing seja atrelada à manutenção e à produção das aeronaves e também de empregos aqui no Brasil. O pedido liminar foi recusado e não há prazo para o julgamento da ação. A Embraer informou nesta semana que também foi intimada a se manifestar sobre uma ação movida por 4 deputados que pedem a suspensão das negociações para a fusão da empresa brasileira com a Boeing. A ação popular é movida pelos parlamentares Paulo Pimenta, Carlos Zaratini,
o Vicente Cândido e Nelson Pellegrino. Todos eles são do Partido dos Trabalhadores. Eu queria lembrar que o CEO da Boeing divulgou nos últimos dias uma carta elogiando a capacidade técnica dos funcionários brasileiros. Vamos falar a corrida eleitoral, a corrida rumo ao Palácio do Planalto. Já possui 6 candidatos confirmados por partidos até o momento. No sábado, o partido DC, Democracia Cristã, confirmou a candidatura de José Maria Imael. A sigla também confirmou Elvio Costa, pastor da Assembleia de Deus, como candidato a vice-presidente. Até o momento, o DC não tem coligação com outros partidos para disputa ao Planalto. Imael tem 78 anos. Esta será a 5ª vez que ele concorrerá à presidência da República. Ele já foi deputado federal por 2 mandatos, entre 1987 e 1995. O que navegue nas rotas do desenvolvimento, este é o compromisso, muito mais do que o compromisso, é uma obsessão. E eu tenho, como candidato a presidente da República pela Democracia Cristã, esta obsessão. Brasil potência. Olha, até agora, então, foram homologados pelos partidos 6 candidatos à presidência da República. Vamos conferir, então, essa lista na ordem cronológica em que as convenções foram realizadas. Temos, então, Paulo Rabelo, do PSC, Ciro Gomes, do PDT, Vera Lúcia, do PSTU, Guilherme Boulos, do PSOL, Jair Bolsonaro, do PSL, e agora José Maria Imael, do DC. Desses candidatos, Boulos, Imael e Vera Lúcia saíram das convenções nacionais já com as chapas completas. Os outros 3 ainda não escolheram os candidatos a vice-presidente. E a gente segue falando de convenções porque outros 4 partidos também realizaram os encontros nesse fim de semana, mas não lançaram candidatos próprios. A maioria confirmou apoio, a maioria desses, né, que fizeram convenção. Terminou não formalizando, mas formalizando apoio ao candidato do PSDB, Geraldo Alckmin. Um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado ontem, terça-feira, aponta um segundo turno da eleição de outubro entre Lula e Jair Bolsonaro. De acordo com o Instituto de Pesquisa, Lula lidera a corrida presidencial com 29%, seguido de Bolsonaro com 21,8%. Marina Silva está em terceiro lugar com 9,2% e Geraldo Alckmin em quarto com 6,2%. Ciro Gomes aparece na 5ª posição com 6% e na 7ª Álvaro Dias com 4,2%, Manuela Dávila com 1% e João Amoedo com 0,9% das intenções de voto. Isso é um cenário com Lula. Um cenário sem o Lula, e com uma alternativa, o nome de Fernando Haddad como candidato aí do PT, o Jair Bolsonaro ele aparece isolado na liderança. Bolsonaro tem 23,6% das intenções de voto, seguido por Marina Silva com 14,4%. Geraldo Alckmin surge com 7,8%, atrás de Ciro Gomes, que tem 10,7% dos eleitores. Álvaro Dias com 5% e o Fernando Haddad, que é o testado aí, né, como candidato do PT, teria apenas 2,8%. O Instituto Paraná Pesquisas ouviu 2.240 eleitores brasileiros aí entre os dias 25 e 30 de julho. A margem de erro é de 2% para mais ou para menos. E mesmo sem citar Lula, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Fux, deixou claro ontem que condenados em segunda instância são inelegíveis. Durante um evento em uma escola em Salvador, o ministro disse que um político enquadrado na lei da ficha limpa não pode forçar uma situação se registrando para se tornar um candidato sob júdice. Basicamente, a estratégia que vem adotando aí o PT. No nosso modo de ver, o candidato condenado em segunda instância já é inelegível, disse Fux, que ainda ressalta que trata-se de um candidato cuja situação jurídica já está definida. Luiz Fux deixa a presidência da Corte no próximo dia 14, dando lugar para a ministra Rosa Weber. Então, o caso do registro, né, se houver, da candidatura de Lula, deve ser levado ao plenário do TSE no final deste mês. E o jurista Hélio Bicudo, fundador do PT e um dos autores do pedido de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff, morreu nesta terça-feira aos 96 anos.
Hélio Bicudo foi um ativista em defesa dos direitos humanos. Foi procurador de Justiça do Estado de São Paulo e se destacou no combate ao chamado Esquadrão da Morte, grupo de extermínio com participação de policiais que existiu durante a ditadura militar. Atuou como deputado federal por 2 mandatos e foi vice-prefeito da capital paulista no mandato de Marta Suplicy, quando ambos eram filiados ao PT. Bicudo, que foi um dos fundadores do partido, deixou o PT em 2005, durante as investigações do caso que ficou conhecido como Mensalão. O jurista foi um dos responsáveis pelo pedido de impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Hélio Bicudo tinha 96 anos e sofria de problemas cardíacos. Morreu em casa, na capital paulista. O enterro restrito a familiares será realizado agora pela manhã. Ele deixa 7 filhos, netos e bisnetos. Vamos falar de mercado financeiro, vamos aos indicadores econômicos. Na sua tela, o dólar comercial encerrou ontem cotado a R$ 3,75, com uma alta de 0,66%. Já o dólar turismo também encerrou em alta de 0,25%, porém cotado já abaixo, dos R$ 4,00, cotado aí a R$ 3,90, fechou aí cotado a R$ 3,90. A Bovespa encerrou o pregão ontem em queda de 1,31%. O governo vai prorrogar o desconto do diesel de 46 centavos por litro até o final do ano. A medida provisória que garantia a redução no preço vencia ontem, terça-feira, mas o governo vai manter o subsídio até dezembro. O desconto agora vai até o fim do ano, 31 de dezembro. São mais 5 meses, portanto. E por que essa medida? Porque a medida provisória que dá esse desconto de 46 centavos por litro no diesel, ela vence hoje. E ela foi uma das principais reivindicações dos caminhoneiros para encerrar a greve aí que durou entre o fim de maio e o comecinho de junho, há 2 meses, portanto. É bom lembrar que desses 46 centavos, 30 centavos vêm do governo e 16 centavos vêm aí da isenção de tributos, como a CID e também PIS/COFINS. Agora, o preço aí do combustível, não só do diesel, pode variar nas bombas. Isso depende aí de acordos internacionais, de preços internacionais. O que o governo garante agora até o fim do ano é esse desconto de 46 centavos por litro do diesel, já aí nas bombas de gasolina. E quem confirmou isso hoje aqui no Palácio Planalto foi o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Veja aí o que ele disse. Agora, vencido o primeiro período em que vai haver revisão no preço, porque ter-se-á que ver quanto variou o preço internacional do petróleo e do óleo diesel para nessas variações, que são positivas e negativas. Isso significa dizer que poderia, inclusive, o preço cair. Não estou dizendo que cairá, mas são as variações positivas e negativas. A Agência Nacional de Saúde Suplementar suspendeu a regra de coparticipação de planos de saúde, em que operadoras poderiam cobrar dos clientes até 40% do valor das consultas. No dia 27 do mês passado, a ANS publicou uma resolução permitindo que os planos de saúde cobrem de seus clientes até 40% do valor de cada procedimento realizado. A medida estabelecia ainda limites para a cobrança das chamadas franquias, algo muito parecido com o que ocorre hoje com relação aos seguros de carros de passeio. Mas no dia 16 deste mês, no dia 16 de julho, o STF, Supremo Tribunal Federal, suspendeu provisoriamente a medida a pedido da Ordem dos Advogados do Brasil. O Supremo Tribunal Federal ainda não julgou o mérito do pedido de inconstitucionalidade. A ANS nega que haja inconstitucionalidade na medida, mas uma decisão da diretoria colegiada do órgão hoje definiu a reabertura do debate. A primeira medida que eles tomaram foi a abertura de uma nova audiência pública nos moldes da que já foi feita pela própria ANS. Segundo a agência, o motivo da reabertura da discussão é justamente uma forte comoção da sociedade em relação às mudanças. A ANS anunciou ainda que pretende se reunir com as principais instituições públicas que se manifestaram sobre a questão. A pesquisa Profissão Docente do movimento Todos pela Educação revelou que 49% dos professores não recomendaria a própria profissão, por considerar-a desvalorizada. Ou seja, 1 em cada 3 professores do país está insatisfeito com a profissão que tem.
Segundo a Constituição Federal, o objetivo da educação básica é o pleno desenvolvimento da pessoa para a cidadania e o trabalho. Na sala de aula, os professores estão à frente dessa função social. E apesar de a grande maioria ter escolhido a profissão por afinidade, 1 em cada 3 está totalmente insatisfeito. Os dados são da pesquisa Profissão Docente, do movimento Todos pela Educação. Foram entrevistados mais de 2.000 professores de escolas públicas e privadas em todo o país. E metade afirmou que não recomendaria a própria profissão por considerá-la desvalorizada. Estudos já apontam que no futuro não muito distante nós teremos uma carência alta de professores porque os nossos jovens não querem ser professores. Os próprios professores apontam soluções para o problema. A principal medida é a formação continuada, ou seja, mais oportunidades de qualificação para quem já atua em sala de aula. Outro ponto: os docentes querem ser mais escutados nas decisões sobre políticas educacionais. Afinal, se a gente não for capaz de envolver o principal profissional responsável pela implementação da política educacional, que é o professor, né, que é a professora, nós dificilmente vamos ter avanços significativos. Então, acho que esse é um caminho que a Secretaria de Educação precisam fazer cada vez mais, que é envolver professores e, para além dos professores, os próprios estudantes, os gestores que estão nas escolas, no processo de construção das políticas educacionais. 64% dos entrevistados também querem mais autoridade e respeito à figura do professor. E 62% a melhoria do salário, que hoje em média é de R$ 4.500. Precisamos ter também agora mais atenção em escolher os nossos governantes, quem irá nos representar no Congresso, porque são eles que aprovam leis que podem nos prejudicar ou que podem também abrir caminhos. Isso já foi muito diferente, né? Houve um tempo em que o professor declarava a sua profissão com orgulho, né? Será que a gente vai conseguir voltar a esse tipo de coisa? É uma profissão tão importante para o futuro de um país e tão desvalorizada pelos nossos governantes. Eleições está aí, viu? Fique atento com as propostas do seu candidato para com a educação futuro desse país. Nós vamos para um breve intervalo. Você, amigo que está conosco pela internet, pelo Facebook, também pelo aplicativo, continue na sintonia, continue conosco na audiência, já já retornamos. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Voltando. Muito bem, retornando com o Jornal Abre Aspas, na edição desta quarta-feira, dia 1º de agosto, já novamente agradecendo a sua audiência, você que está conosco ao vivo pelo Facebook, e lembrando que depois esse conteúdo fica na íntegra no nosso site, o sprriomais.com.br, e você que acompanha com áudio e vídeo já percebeu a presença de Agliberto Chagas, professor Agliberto, que é candidato já oficializado pela convenção, né, deputado federal pelo Partido Novo aqui na região do Vale do Paraíba. Agliberto, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Rodrigo, bom dia, Zé Guilherme, bom dia, ouvintes aí. O Maurício, né, o pessoal aqui, eu estou tendo a honra aqui de vir a primeira plataforma multidigital aqui da rádio, né? E é uma novidade, a gente até às vezes fica com dificuldade de entender o que está acontecendo, mas esse mundo da internet, quando olha para cá é meio um pouco diferente, mas na prática é uma televisão da nova ordem mundial, aí, da nova era, né? Da internet, e isso é muito bacana, inovação é a cara de vocês aqui. Obrigado por mais uma vez me receber. Gilberto, já que a gente começa a conversar, mas antes, vamos saber como é que fica o tempo. Aliás, faz sol, faz calor à tarde, faz aquele friozinho de manhã, essas mudanças constantes no tempo. Caio Souza retornando com as informações. Caio, muito bom dia. Fala, Rodrigo Fernandes, e essa quarta-feira vai ser um dia bem gelado aqui na nossa região. Nós tivemos a passagem aí de uma frente fria no início da semana, e agora nós temos ventos úmidos que sopram do oceano aqui para o continente e trazem um ar mais frio e úmido, e eles que vão influenciar o tempo hoje por aqui. Nós teremos um dia de céu predominantemente nublado, mas isso não impede que o sol apareça em alguns momentos bem isolados, assim. Nós podemos ter uma chuva fraca também a qualquer momento, e as temperaturas não vão subir muito, não. A máxima na região do Vale do Paraíba é de 17 graus apenas.
Na capital paulista é 16, na Serra da Mantiqueira 11 graus e no litoral norte 18 graus de máxima. Só para adiantar um pouquinho, essas condições do tempo aí devem perdurar pelo menos até a sexta-feira. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale para o jornal Abre Aspas. Caio, bem-vindo de volta aqui ao jornal Abre Aspas. Muito bem, você que acompanha ao vivo conosco, estamos recebendo aqui em nossos estúdios em São José dos Campos o candidato já oficializado pela convenção do Partido Novo, a deputado federal aqui na nossa região do Vale do Paraíba, Agleberto Chagas, junto com a gente também aqui o jornalista José Guilherme Ferreira. Agleberto, eu queria já iniciar com uma primeira pergunta. A gente está fazendo essa pergunta a todos os postulantes que vêm aqui para bater um papo com a gente sobre o que motiva, né, a pessoa a se colocar como candidato, principalmente num período em que está tão turbulenta, né, a política no Brasil. Boa pergunta. A primeira coisa importante que eu sempre respondo quando me fazem essa pergunta, Zé Guilherme, Rodrigo, é a seguinte: eu sempre fiz isso. Se você pegar o meu histórico de vida, desde a época da faculdade, antes da época da faculdade, inclusive, eu sempre tive envolvido com serviços comunitários. Eu fui escoteiro muitos anos, chefe escoteiro, fui voluntário de ONG. A vida inteira eu fiz isso, a vida inteira. Depois trabalhei aí, tive a honra de trabalhar aqui no governo do Emanuel, né, que foi como na área de desenvolvimento econômico, criei os programas de desenvolvimento econômico da cidade há 20 e poucos anos atrás. Depois fui presidente de organização social, diretor de organização social aqui em Sorocaba, onde eu criei aí os parques tecnológicos. Ajudei a fundar, escrevi o projeto, a fundar o Instituto Empreendedor do Futuro. Então, eu sempre, que ajuda crianças de baixa renda com altas habilidades aí para estudar nas melhores escolas e continuar a sua carreira acadêmica, né? Então, eu sempre estive envolvido com isso. Então, na verdade, eu criei coragem agora, nesse momento difícil que o país passa do ponto de vista político, de colocar o meu currículo, a minha experiência, todo esse legado que eu desenvolvi aqui, a serviço da política, para a gente buscar a moralização da política, para a gente mostrar que é possível fazer política sem corrupção, é possível fazer política de forma positiva. O ser humano é um ser político. Nós precisamos resgatar esse valor da política, sabe? E é possível a gente fazer um combate implacável ao jeitinho brasileiro que vem destruindo as relações sociais e políticas. Isso que me motiva. Por que o Partido Novo? O que tem de novo na sua candidatura? Esse é o segundo motivo, viu, Zé Guilherme? O grande desafio que eu me coloquei foi o seguinte: criar primeiro uma estrutura que desse suporte a essa nova forma de fazer política. Por que eu não fui candidato antes? Porque eu sabia como funcionavam os partidos. Como é que se escolhe o candidato? Ou por poder econômico, ou por indicação de algum grupo político, ou grupo de interesse, tá certo? Ou se o cara tem uma grande relevância aí, midiática, alguma coisa assim. Eu falei, bom, pelo talento, pela competência, pela história de vida, dificilmente você é escolhido para alguma coisa nos outros partidos. Quando nasceu o Novo, e eu conheci em 2010, que eu fui apresentado ao projeto, e eu falei, poxa, esse é um projeto que tem a ver com o meu perfil, tem a ver com o perfil de um monte de gente que eu conheço, e tem a ver com o perfil que o brasileiro quer, que é um partido isento, que é um partido meritocrático, né, que prima pela ficha limpa desde filiado, que prima pelos valores aí que a gente está buscando. Como você analisa isso? O brasileiro quer um novo, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê algumas pesquisas mostrando que os velhos estão aí com tudo, com força ainda. O que falta para o novo realmente aparecer? Então, primeira coisa é o seguinte: o Novo tem 2 anos, né? Nós fomos aí, na verdade 3 anos, vai fazer agora em setembro. Nós fomos registrados em 2015. Uhum. E aí falta mais tempo, né? Para ganhar relevância. Mas se nós formos ver os números, é impressionante, Zé Guilherme. Em 2015, nós tínhamos o quê? 1.000 e poucos filiados. Hoje nós estamos com 21 e crescendo mais de 1.000 por mês, né? E 21 mil pagantes. Agora, por que a velha política ainda mantém seus líderes aí, estão aí fortes e andando e tal? Porque eles têm uma estrutura organizada, um sistema organizado,
para mantê-los no poder, né? E essa manutenção é interessante. Eles têm o fundo partidário, mais de 1 bilhão lá, mais o fundo eleitoral com 1 bilhão e 700. Eles têm uma máquina com assessores pagos 24 horas para fazer campanha para eles. Eles têm uma máquina pública de cargos de confiança. São José dos Campos tem mais de 800 cargos de confiança. Você vai ver nas esquinas de São José dos Campos um monte deles fazendo bandeirada lá para os seus candidatos, mas, na verdade, é uma troca pelo cargo que eles têm lá, porque estão recebendo um salário para isso, né? Isso é uma forma ruim de fazer política. É desconfortável. Eu já passei por isso, viu? É desconfortável. O cara vai, mas ele, na verdade, ele não é voluntário, né? Ele é um engano que eu gosto. Então, essa máquina inteira, sem contar as emendas, né? Agora tem um festival de emendas. Os candidatos que têm cargo, que estão lá como deputado, agora eles distribuem um monte de emenda e eles falam como se fosse o dinheiro deles. Na verdade, é dinheiro do contribuinte, é dinheiro do imposto, do cidadão que gerou aquela riqueza. Ele vem agora fazer proselitismo aí, usando o chapéu dos outros, né? E aí é óbvio que você tem que lutar contra isso. Nós não temos fundo partidário, não usamos. Aliás, nós temos, mas não usamos por uma questão de princípio. Dinheiro de imposto para a gente é para usar para quem precisa. Que é o cidadão lá precisa de educação, de segurança, de saúde, e não para fazer partido político, para bancar partido político. Tem partido político, Zé Guilherme, que comprou helicóptero para o seu presidente andar. Então, isso está errado, não tem que mudar isso. O Novo tem... A gente percebe que tem usado com eficiência as redes sociais, né? Você acha que essa é uma tendência aí para conquistar esse território meio tomado? Isso é uma tendência. Nós estamos aqui vivenciando isso agora, né? Aqui na plataforma digital que vocês montaram, essa é a tendência. Não tem menor chance de ser diferente. Hoje nós temos 244 milhões de linhas ativas de celular, segundo o último dado da Anatel aí do final do ano passado. Todo mundo hoje tem um pacote de celular que acessa o Facebook, acessa o Twitter, o Instagram, o WhatsApp. É uma plataforma que é uma massa de dados de interconexões aí jamais experimentada na história. Isso dá uma velocidade, isso muda, inclusive, o jornalismo. Aliás, o que vocês estão fazendo aqui é exemplo disso, a inovação na veia. E o que é inovação no último... Qual que é a tradução mais significativa da inovação? É geração de valor. O que você está fazendo aqui é gerando valor para uma comunidade nova, para uma comunidade atualizada do século XXI, que quer experimentar coisas online, quer experimentar coisas rápidas e eficientes. O Novo tem essa plataforma desde o seu início. Hoje nós somos o maior partido com curtidas no Facebook e um dos maiores do mundo. Estamos entre os 10 maiores do mundo. Você acha que isso vai refletir nas urnas? Porque, assim, a gente percebe um movimento muito grande, sim, nas redes sociais, como até o próprio Zé comentou, das pessoas querendo essa inovação, querendo essa mudança, mas ainda fica essa pressão dos antigos candidatos nas pesquisas eleitorais. Pesquisa eleitoral, infelizmente, para o bem ou para o mal, acaba influenciando no resultado das urnas, mas, enfim, a questão é, será que esse universo da internet, né, ela migra para as urnas? E qual que é a estratégia que você vai adotar diante disso? A gente está comentando aqui do tempo de TV dos políticos, diante das coligações aí e tudo mais, e o Partido Novo vai ter um espaço muito pequeno. 7 segundos. 7 segundos, quer dizer, ou você tem que ser ligeiro. Enéas, né? Nem Enéas, acho que dá para falar. Como é que é a estratégia diante dessas complicações que vocês vão enfrentar, dessas dificuldades que vocês vão enfrentar, para poder reverter esse resultado nas urnas em outubro? Então, Rodrigo, é o seguinte, a estratégia que o Novo está usando são duas. Primeiro, é usar todas as ferramentas digitais com bastante competência. Nós temos uma base, um grupo focado nisso. Segundo, é ir para a rua. Nós estamos num período de transição que, embora tenha todas essas facilidades, ainda o contato pessoal, o contato olhando no olho, as pessoas vendo que você existe de verdade. Nós não estamos fazendo campanha com avatar, né? Nós estamos fazendo campanha com os robôs, né? Com os robôs, nós somos de verdade. Eu tenho feito muito isso. Tenho 24 horas no ar aí, andando para cima e para baixo, com a minha Kombi aí chamada Esperança, né? Eu brinco que eu estou levando a esperança para tudo quanto é lugar. Nós ganhamos uma Kombi aí de um colega para
para ajudar aí, e a gente está rodando o Vale inteiro. Eu sou um candidato de nicho, uma maior parte da minha atuação aqui no Vale do Paraíba, embora tenha alguns outros lugares aí que me apoiam, como Sorocaba, Ribeirão, tem alguma coisa em São Carlos também, pessoal da área de parques tecnológicos, de inovação. Então, a minha estratégia é combinar essas duas coisas, o digital com o presencial, e tendo contato com as pessoas. Uma coisa importante nós estamos resgatando o valor da política. O maior valor da política era o diálogo, e nós perdemos isso. O cara se elege, ele some para Brasília e nunca mais vem dialogar com a sua base. Então, eu estou colocando aqui para as pessoas que a minha proposta principal é resgatar o diálogo pessoal, presencial e, quando não der, digital. Você acha que é isso que acontece atualmente aqui na Atualmente na região? Acontece muito isso. A representatividade do Vale. Aliás, o Vale está sem representação política por conta disso. A maior reclamação que eu tenho visto na rua, das lideranças, das pessoas que estão aí buscando melhorar sua comunidade, buscando envolver a classe política para a solução dos problemas, é o distanciamento que o político tem. O cara se elege e vai embora. E tem até uma certa arrogância, sabe? Assim, não, eu sou o cara que foi eleito, bacana lá da diretoria, fica em São Paulo, fica no Rio, fica em Brasília e depois some, cara. Não pode isso. Gilberto, a gente falou aí das estratégias, né? Bater perna, sair com a Kombi. Sola de sapato, né, Zé Guilherme? Usar as redes sociais, as novas tecnologias, né? Agora eu quero saber de conteúdo, né? Sim. Quer dizer, que conteúdos de propostas você vai apresentar nessas novas plataformas, né? O que você está pensando? Por que você precisa estar lá em Brasília? Primeira coisa, existe uma solução que não é de curto. Aliás, nenhuma solução no Brasil é de curto prazo. O político que chegar na tua casa ou vier aqui na rádio, em qualquer outro lugar, e falar que tem soluções mágicas de curto prazo, ele está enganando, ele está sendo desonesto com a população. Qualquer solução no Brasil, o Brasil está numa situação tão complexa, tão complicada, por conta de corrupção, por conta de apadrinhamento, o sistema é corrompido e corrompível, né? Então, a solução é de longo prazo. Para mim, a primeira solução, no primeiro dia que eu tiver tomado posse em Brasília, se Deus quiser vai dar certo, é começar a trabalhar pela educação básica no Brasil. Educação fundamental básica no Brasil. Isso é um ponto que o próprio Amoedo, o candidato a presidente, bate nessa tecla, né? Mas fazer o que na educação básica? A primeira coisa é o seguinte: nós temos que criar um sistema que os pais, que os alunos bem avaliados tenham mérito de conseguir escolas melhores. Hoje, um aluno está lá na Zona Leste, por exemplo, se ele for um bom aluno e a escola for ruim, ele é obrigado a ficar lá, porque o critério é proximidade com a casa dele. Ele tem que vir para onde ele tiver mais competência para vir, tá certo? Outra coisa, professor. Zé Guilherme, a média salarial brasileira é R$ 1.600 o professor de ensino fundamental. Com R$ 1.600, mal ele consegue tocar a casa dele. Ele não consegue se atualizar comprando um livro, fazendo uma viagem, adquirindo novas metodologias, estudando, patrocinando sua formação. Nós temos um paradoxo aí no Brasil, que é o seguinte: nós estamos entre os 10 países que mais investem na educação. São quase 110 bilhões esse ano de orçamento do federal para a educação, e ao mesmo tempo nós somos os piores resultados em matemática, ciências e português, em linguagem. Tem alguma coisa errada, e a coisa que está errada é o quê? É o sistema, o governo criou uma máquina burocrática cheia de desvios. O professor, o aluno, não chega o dinheiro para eles lá na sala de aula, e o diretor da escola é escolhido por questões políticas e não por competência de gestão, né? Então, ele tem os resultados são ruins porque ele não tem autonomia na escola. Precisamos rever isso urgente. A outra coisa importante, nós precisamos trabalhar o aluno no longo prazo. E o que significa isso? Na minha proposta, o aluno com 5 anos, ele já começa a receber recursos para que ele faça a sua poupança até o final do ensino médio. Quando ele chegar com 17 anos, ele já tem o dinheiro para escolher se ele vai para a faculdade, se ele vai para um curso técnico, e não acontecer o que acontece hoje. Ele tem que se financiar para frente, e aí ele fica endividado com a escola e com o governo, como aconteceu agora recentemente, quando o governo criou o FIES, né? Quebrando os dois lados, o aluno e as escolas. Na verdade, o deputado federal vai estar lá em Brasília para sugerir essas novas
esse novo formato da educação, né? Quer dizer, o Poder Executivo, o deputado não é um Poder Executivo, né? Então, na verdade, essas questões são levadas a nível de propostas, mas você tem que, na verdade, conseguir ali regimentar apoios entre outros partidos, né? Porque não é uma coisa isolada isso, né? Esses pleitos, né? Esses pleitos têm que ser... Você toca num ponto importante. Qual é o papel do deputado federal? O deputado federal, ele representa a população de São Paulo, no meu caso, aqui eu vou representar São Paulo. Então, representando a população, para mim, o maior desafio da população hoje é ter uma educação de qualidade para que tenha competitividade no futuro. Então, é isso que eu vou levar lá. Como eu vou atuar? Primeira atuação, pegar as leis que dizem respeito à educação e dar uma arrumada nela. Por exemplo, a Lei Calmon. A Lei Calmon, ela diz que tem que gastar 25% do orçamento municipal e estadual na educação. Mas ela não diz como e ela engessa. Por você ter uma ideia, Zé Guilherme, todo final de ano, outubro, por aí, os prefeitos saem desesperados para gastar a verba da educação. São José tem quase 700 milhões para a educação. É muito dinheiro para o resultado pífio que a gente começa a ter na cidade, né? A cidade é uma das melhores ainda, hein? É uma das melhores do Brasil em ensino fundamental aqui, que é administrado pela prefeitura. Mas imagina se esse dinheiro chega adequadamente, se você consegue colocar esse dinheiro com resultados, medindo o resultado efetivo, o aluno é bom em matemática, linguagem, ciências, em todas as outras disciplinas que foram medidas, né? Então, eu vou buscar arrumar essas leis, revogar, jogar fora as leis que não servem mais, que foram criadas na década de 70, década de 60, colocar leis mais adequadas para que o aluno seja o principal objetivo, o professor seja o principal objetivo, e não o contrário. Você quer dar hoje um aumento, um salário melhor para o professor, você tem implicações, você tem impedimentos legais, não pode. Um professor de ensino fundamental tem que ganhar no mínimo R$10 mil no Brasil, para ficar competitivo com os 20 maiores países, melhores avaliados aí nas pesquisas mundiais, né, em educação. Muito bem. A gente conversou aqui com o Agilberto, passa o tempo muito rápido. Eu queria fazer uma questão. Vamos então. Zé, claro. Não, eu queria só perguntar o seguinte, aproveitando a sua vocação aí na área de empreendedorismo, né? A gente sabe que você foi responsável pela concepção e implantação do arranjo produtivo aeroespacial aqui no Parque Tecnológico, né? Em São José, né? Diante desses acordos entre Embraer e Boeing, como você e o seu partido veem essa questão da compra da Embraer, dessa fusão que, na verdade, é uma aquisição, né? Zé Guilherme, é o seguinte, o segundo ponto que eu vou atuar bastante é justamente nessa questão do empreendedorismo, né? Buscando simplificar a criação de empresas, o dia a dia das empresas, no registro dos impostos, a burocracia toda, né? E também na inovação, que tem a ver com esse empreendedorismo. Isso aí é a minha história inteira, a criação do parque aqui, os arranjos, todos os projetos de incubador, enfim, eu tenho bastante experiência nisso. Eu realmente fiquei 10 anos na coordenação como diretor do SECOMP, do Centro para Competitividade e Inovação aqui em São José dos Campos, coordenando aí o Brazilian Aerospace Cluster, que é esse arranjo produtivo aeroespacial que pegava a Embraer e seus fornecedores para dar competitividade, para competir no mundo. Aí vai a primeira parte da resposta. Hoje, o setor aeroespacial, aliás, ele é um setor global. Ele é um setor que não tem localidade específica. Ele é global. Se você pegar mesmo a Airbus, a Boeing, eles têm plantas em vários lugares do mundo, têm parcerias em vários lugares do mundo. Eu conheci uma parceria, por exemplo, em Singapura, com a Embraer, com Boeing, com Airbus, vários competindo e colaborando para criar novas formas novos modelos de avião e tal. Eu vejo como muito positivo. Só para explicar para a população em geral, e essa questão é muito importante para São José dos Campos e para o Vale do Paraíba, a Boeing está fazendo uma terceira empresa com a Embraer, onde ela adquire do setor comercial, dos aviões comerciais da Embraer, 80%, e ela dá em contrapartida uma série de outras questões. Por exemplo,
atualização tecnológica, ela vai permitir com isso que os engenheiros, que os técnicos, projetistas tenham garantia de ter projetos para desenvolver para frente. Hoje, todos nós sabemos que os aviões regionais precisam de um novo modelo. Está se discutindo aí de criar aviões turbo-hélice, aviões menores, com 20, 30 passageiros, para competir, para fazer linhas regionais. Então, é muito positivo isso. E outra coisa importante é o seguinte, a Boeing fatura 80, 90 bilhões, mais ou menos. A Embraer fatura quanto? 6, 7 bilhões. Então, nós estamos falando de um parceiro global que fez uma aquisição e está trazendo tecnologia, inclusive tecnologia e esforço de venda para o KC-390, que é o avião novo da Embraer que precisa ser colocado no mundo. Então, eu vejo com bons olhos. Obviamente que toda mudança ela dá um desequilíbrio. Aconteceu aqui, na época da privatização, depois aconteceu quando a Embraer se reposicionou para competir. Todo mundo, vai quebrar, vai isso, vai aquilo. Pelo contrário, a Embraer continuou forte e ela está se reinventando, está ficando forte para competir em escala global, agora com um parceiro líder aí, no setor aeroespacial e aeronáutico, em particular, no mundo. Gilberto, como é que... Bom, a gente já está encerrando. Eu queria que você pudesse... eu não faço isso normalmente com os candidatos, mas eu acho que é uma mensagem para o eleitor que está um pouco desanimado com a política nacional e, diante dessa mensagem, também apontar também um pouco o quanto o Partido Novo pode ajudar nisso, nesse processo de renovação, e o quanto também ele pode ter influência ali no Congresso, na Câmara dos Deputados, no Senado, enfim, com articulações, como a gente próprio comentou aqui, entre os demais partidos. A gente sabe que tem todo esse jogo de interesses, esse jogo não é de interesses o termo, mas esse jogo de saber... exatamente. O Novo ele tem essa abertura com os demais partidos, ele vai conseguir jogar o jogo da política lá dentro do Congresso e fazer o Novo dentro desse jogo da política? Muito bem. É o seguinte... Primeiro, com certeza nós vamos conseguir fazer esse diálogo, um diálogo positivo em cima dos valores que nós pregamos. Por que o Novo não faz aliança com ninguém? Saímos sozinhos, sem coligação. Porque não tem nenhum outro partido que topou não usar o fundo partidário, não tem nenhum outro partido que topou fazer processo seletivo para a escolha dos seus candidatos, não tem nenhum outro partido que topou, por exemplo, só trazer pessoas ficha limpa para o processo, não tem nenhum outro partido que, por exemplo, está focado em diminuir o tamanho do Estado, que hoje é gigante na presença do cidadão, na vida do cidadão. Então, a gente foi sozinho. A mensagem que eu deixo a partir disso para as pessoas é a seguinte: nós estamos conseguindo, com os 4 mandatos que nós já temos eleitos em 2016, que é a vereadora Janaína Lima em São Paulo, o Leandro Lira no Rio, o Camozato lá em Porto Alegre e o Simões em BH. Nós conseguimos alguma coisa muito interessante. Primeira delas, nós abrimos mão dos privilégios que o político tem. Isso, nós assinamos um termo de compromisso, eu acabei de assinar o meu como candidato aí aprovado na convenção, abrindo mão de 50% da verba de gabinete, abrindo mão de contratar 25 assessores que o deputado tem direito. Eu vou tocar meu gabinete lá, eu já fiz um estudo com o pessoal que me ajudou a conceber o parque, pessoal do ITA, do CTA, pessoal das empresas que tem me ajudado aí na estruturação da minha campanha. Dá para tocar aquilo lá com 5 assessores especialistas nas suas áreas. O restante, Zé Guilherme, olha que absurdo. A Câmara Federal tem um dos melhores funcionários, são concursados, pessoal bem pago, estáveis, estão lá à disposição para trabalhar para os deputados, e cada deputado ainda escolhe 25 assessores para trabalhar para eles, colocando lá um monte de gente que não tem especialidade, às vezes, adequada para aquilo que ele está fazendo. Nós vamos abrir mão disso, carro particular, motorista, todo esse penduricário, auxílio moradia, auxílio paletó, tudo isso o deputado do Novo está abrindo mão por uma questão até de exemplo. O que nós precisamos deixar a mensagem clara para o eleitor é o seguinte: nos últimos anos, criou-se uma disputa, uma briga entre negros e brancos, pobres e ricos,
pessoas com conhecimento, pessoas semi-analfabetas, não sei o quê. Criou-se uma briga entre grupos no Brasil. Foi estimulada essa briga, uma luta de classes que não existe. O brasileiro é um país, é um povo extremamente harmonioso, um povo que batalha, um povo que luta, mas ele está vendo que os seus representantes não estão estimulando, não estão dando exemplo para que eles continuem a desenvolver, crescer. Nós tivemos aí quase 13 milhões de desempregados, fruto dessa balbúrdia toda. Então, nós vamos para o Congresso e vamos colocar para você o seguinte: é possível fazer política de forma correta, e o Novo vai mostrar isso, como tem mostrado com os nossos mandatos aí de vereadores já eleitos, tá certo? Por fim, Rodrigo, o diálogo vai ser sempre... O Novo é um partido elegante, dialoga, conversa, mas a maior aliança que nós vamos fazer, a maior coligação que nós vamos fazer é com o cidadão. Nós vamos usar toda a tecnologia disponível, toda a comunicação nova, direta que está acontecendo, para mobilizar a sociedade, para fazer o que é preciso fazer no Congresso, para acabar com aquela mamata, para acabar com aquela balbúrdia e, principalmente, para a gente ter uma atuação implacável com a corrupção. Implacável. Vamos fazer tudo para que a corrupção não seja mais a grande vergonha da política brasileira. Eu vou chamar o intervalo, que na volta a gente vai ter o Ail Marques. Aliás, o Ail Marques parece que foi aluno, né? O professor, né? Foi aluno aí do Agliberto. Ele comentou aqui que teve com o pessoal do Novo lá em Mogi das Cruzes e tudo mais. Se você pudesse, se tiver disponibilidade de ficar mais uns 5 minutinhos com a gente, claro. A gente vai bater um papinho de esportes com o Ail Marques. Então, o Agliberto, a gente encerra depois com o Agliberto na volta do intervalo. Você permaneça conosco na audiência, já retornamos com o esporte. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando com Abre Aspas na edição desta quarta-feira, dia 1º de agosto. Ail Marques, libera o telefone, Ail, para a gente poder ligar para você, para a gente poder comentar o esporte. Ail, a gente está tentando contato direto com o Ail Marques aí. Aproveita que o seu professor está aqui ao vivo, já pede aí que se tem algum débito com nota, né? Já aproveita. Ô, Agliberto, você curte futebol? Você torce para algum time? Putz, eu torço. Eu tenho 2 times do coração. Um é a Águia do Vale, porque eu vi Tião Marino jogar. Então, quem viu Tião Marino, quem viu o Beto Fuscão aí começando, realmente é impossível não torcer para a Águia, né? E, infelizmente, está judiada aí, mas eu tenho fé que nós vamos conseguir aí fazer essa Águia voar de novo, né? Então, eu gosto muito do São José, gosto muito... Putz, fui torcedor de arquibancada... Sempre estive lá. Que legal. E a outra paixão que eu tenho, uma paixão nacional, mas é muito mais por origem aí da família, o pessoal curte, é o Flamengo, né? Então, flamenguista? O Flamengo, eu gosto bastante do time. Vamos falar de esportes então? Tem vinhetinha pra gente jogar ou não? Não? Vamos direto então com o Ail? A gente consegue entrar com o Ail? Não, ainda não? Então, rodada do Campeonato da Copa do Brasil, quartas de final, jogos de ida. Hoje tem Santos e Cruzeiro às 7h30 da noite, 15 para as 10, Grêmio e Flamengo e... Flamengão? E 15 para as 10 também, Corinthians e Chapecoense. E a segunda fase da ida da Copa Sul-Americana também. Hoje tem jogo aí do Nacional do Paraguai com o Botafogo às 7h30 da noite. Aí é a rodada de hoje do futebol. Tá retornando, né? Ontem não teve nada, enfim, essa semana... Está um pouquinho parada com o Campeonato Brasileiro, mas, enfim, retomando aí com as atividades, aí com depois da passagem pela Copa do Mundo, teve a Copa do Mundo, passou... O melhor da Copa do Mundo foi a gente descobrir que existe um time, que aliás é o meu terceiro time do coração hoje, né? O Javalis Selvagens, né? Exato. Então, esse que deveria receber o troféu. Esse deveria ser o grande espírito do futebol. Aí. Aliás, é bacana que a FIFA até parece que fez o convite, né, para que eles... É claro que eles tiveram que passar por um tempo, né, de permanência lá, de observação, mas eles fizeram o convite para... todo o time ir lá assistir ao jogo. Bem bacana isso, a final da Copa do Mundo. Então, você vai reprovar o Ail, né? O Ail, olha, isso nós não te ensinamos na faculdade, hein? Os professores lá de comunicação, as partes técnicas aí do jornalismo, olha, estão tudo ouvindo. Robson, né? O Josué, a turma lá é braba, hein? Ele pediu para ligar para o celular dele. Vamos tentar mais uma vez, então? Aqui ao vivo, a gente está... Ao vivo, aliás...
Obrigado já mais uma vez pela audiência. Você que está nos acompanhando aí pelo facebook.com/SPRU+. Tem também o aplicativo da rádio. Você baixa o aplicativo aí no seu celular, no seu tablet, disponível tanto para Android como para iOS. E depois desse jornal ser transmitido ao vivo, a gente tem na íntegra o conteúdo lá no sprriomais.com.br. Ail Marques, comigo. Ail, bom dia. Olá, Rodrigo, muito bom dia aos ouvintes e telespectadores agora da SP Rio Mais. Bem, vamos falar da Copa do Brasil. Primeiramente, quero mandar um abraço para o professor Agilberto Chagas, desejar a ele boa sorte aí na empreitada com o Novo e lembrar aí que o Agilberto foi meu professor lá na Universidade de Taubaté, no jornalismo, lá na década de 90, faz tempo. Não vou dizer quando não, para não espalhar a idade. Afinal de contas, o cabelo já caiu, enfim, por aí vai, né? Um grande abraço ao professor. Se ele estiver por aí ainda, né? Se não tiver, deve estar ouvindo a gente também, deve estar assistindo aí pelos aplicativos. Ô, Rodrigo, hoje tem Copa do Brasil, viu? Tem quartas de final e pela primeira vez na história teremos o VAR, o árbitro de vídeo, no futebol brasileiro, a partir das 19h30, com a partida entre Santos e Cruzeiro na Vila Belmiro. Santos e Cruzeiro farão o primeiro jogo com a nova tecnologia que foi utilizada na Copa do Mundo, com algumas ressalvas na Copa, mas, sem dúvida nenhuma, muito importante nas decisões mais polêmicas dos jogos que tivemos na principal competição do planeta. Bem, além de Santos e Cruzeiro hoje, teremos às 9h45 da noite, Corinthians e Chapecoense jogando na Arena do Corinthians e Grêmio e Flamengo se enfrentando na Arena do Grêmio em Porto Alegre. O Corinthians com algumas novidades, não no time, mas no elenco, com a chegada aí de alguns jogadores e a equipe do Flamengo também aí confirmando a chegada de alguns jogadores. O detalhe hoje é que a Chapecoense, que enfrenta o Corinthians na Arena do Corinthians às 9h45 da noite, fará hoje também às 4h da tarde, lá na Itália, em Turim, um amistoso contra o Torino por conta das tragédias que envolveram a história das duas equipes aí em quedas de aviões. A do Torino mais antiga, a da Chapecoense mais recente. Portanto, às 4 da tarde, amistoso internacional entre Chapecoense e Torino. Já Chapecoense e Corinthians se enfrentam às 9h45 da noite pela primeira rodada das quartas de final da Copa do Brasil. E amanhã, fechando aí a rodada completa das quartas de final, às 19h15, lá na Arena Fonte Nova, em Salvador, Bahia e Palmeiras. Bem, Rodrigo, só para a gente finalizar as informações, com relação ao árbitro de vídeo, é importante que a gente traga aí onde é que vão ser utilizados, ou melhor, como vai ser aí a utilização do árbitro de vídeo, onde é que ele pode interferir, na verdade, né? Quais serão aí os locais ou a situação que ele vai poder interferir. Para ficar bem rápido aí, fácil, são 4 situações em que o VAR vai ser utilizado hoje. Em caso de gols, em caso de pênaltis, cartão vermelho direto e erro de identificação de jogadores na aplicação de cartões. Portanto, faltas no meio de campo, lateral invertido, problemas desse ponto, nesse sentido, o VAR não entra. É a interpretação direta da arbitragem. Bem, 19h30 é para nós acompanharmos aí, ver a atuação do árbitro de vídeo na Copa do Brasil, quartas de final, jogos de ida, Santos e Cruzeiro, 19h30. Grande abraço, Rodrigo. Obrigado aí pela participação. Nos 45 minutos do segundo tempo a gente conseguiu colocar o Ail. Ufa, ponto positivo para o Ail. É isso aí, Ail, tá salvo, hein? Muito bem. Agradecer mais uma vez, Agilberto, pela presença aqui em nossos estúdios, pelo bate-papo e boa sorte aí, bons trabalhos, né, nesse ano eleitoral. Eu agradeço bastante e lembrando que foi a primeira vez a primeira rádio que eu vim falar do Novo foi aqui, né? Então agradeço bastante o Maurício, a turma aí que está tocando a rádio, Zé Guilherme, você, né, Rodrigo, que sempre abriu aqui os microfones para a gente falar e agora abrindo a internet mundial aí, porque isso vai para o mundo inteiro. E parabenizar, olha, esse espírito empreendedor, esse espírito de inovação, esse espírito de fazer as coisas acontecerem no dia a dia, gerando emprego, trabalho, gerando novas tecnologias e movimentando a economia,
é que realmente a gente precisa, é a cara de São José, é a cara do Vale do Paraíba, e é isso uma das coisas também que me motiva bastante a representar essa região lá em Brasília. Espero voltar aqui mais vezes, mas principalmente na vitória aqui para comemorar com vocês. Obrigado. Muito bem. Zé, obrigado mais uma vez, a gente se encontra amanhã. Amanhã. Obrigado pela sua audiência. A gente retorna amanhã aqui com o Jornal Abre Aspas, a partir das 7h30 ao vivo, e lembrando sempre com conteúdo na íntegra no sprriomais.com.br. Uma ótima quarta-feira e até amanhã. Jornal Abre Aspas.